Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui hoje para apresentar uma aula de revisão, a primeira aula de revisão de ecologia, né, sobre os conteúdos que foram abordados durante o período presencial lá no IFES Campus Vitória. Bem, o que a gente vai abordar nessa aula? Vamos falar sobre o campo de estudo da ecologia, os conceitos básicos, né, mais importantes abordados dentro da ecologia, e também vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de matéria nos ecossistemas. Vamos começar então entendendo quais os níveis de organização da vida, né, no planeta Terra. Bem, a unidade fundamental da vida é a célula, que está representada aqui no canto esquerdo. No meu canto esquerdo, né? Essa célula, ela é formada por moléculas, e as moléculas são formadas por átomos. Esse campo de estudo que estuda as células e suas moléculas é a citologia, vai ser visto mais à frente nesse ano letivo. As células, elas se unem para formar os tecidos. Os tecidos é o conjunto de tecidos, né, que tem uma função semelhante, vão formar os órgãos, e os órgãos, o conjunto de órgãos com uma função semelhante, vão formar os sistemas, que vão formar conjuntamente um organismo. O conjunto de organismos, né, de indivíduos da mesma espécie, forma uma população biológica. E é a partir daqui que a ecologia se propõe a estudar, né? As relações ecológicas que acontecem, né? As relações que acontecem entre os seres de uma mesma espécie, né? Que formam uma população, e a partir daí também. Então, é daqui em diante, nesses níveis de organização, que a ecologia vai entrar, né? E vamos estudar cada um desses termos. Então, população biológica, né, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que interagem numa determinada área e no intervalo de tempo que permite a interação entre esses organismos. Bem, ok. E depois, né, o conjunto de várias populações numa determinada área em um espaço de tempo passível de eles interagirem, formam uma comunidade, né, que são várias populações biológicas juntas, em uma determinada área, no espaço de tempo. O conjunto de várias populações, né, ou seja, uma comunidade biológica, que também pode ser chamada de biocenose ou biota, num local interagindo com as condições abióticas daquele meio, ou seja, com a temperatura, intensidade luminosa, precipitação, relevo, essas condições abióticas, físicas e químicas, essas relações desses organismos com as condições físicas e químicas é o que a gente conhece como ecossistema, né? E o conjunto de vários ecossistemas que estão sob a influência de um mesmo clima é determinado de bioma, né? Como esse bioma que nós estamos vendo nessa ilustração, que é uma savana africana, por exemplo, né? Não é um bioma encontrado no Brasil. E o conjunto de todos os biomas no planeta Terra é o que nós chamamos de biosfera, né? Então, biosfera é a parte do planeta Terra onde encontramos vida, certo? Aqui nesse slide nós podemos visualizar agora sim, né, dois ecossistemas brasileiros, mais especificamente dois ecossistemas do bioma Mata Atlântica, perdão, que é a restinga e presente aqui no Espírito Santo, por exemplo, né, no bioma Mata Atlântica, onde o Espírito Santo está presente, e uma floresta ombrófila, antigamente conhecida como floresta pluvial. Né? Esses dois ecossistemas são exemplos de ecossistemas naturais presentes, né, que a gente encontra aqui no estado do Espírito Santo. Dentro do ecossistema, que é a unidade fundamental de estudo mesmo dos ecólogos, né, aqueles que se propõem a estudar a ecologia, nós temos também várias características importantes dos organismos. Então, quando a gente considera uma espécie como esse anuro, né, como esse sapo pingo de ouro que está aqui nessa figura,
a gente pode estudar o nicho ecológico desse organismo. O que seria um nicho ecológico, né? O papel dele no ecossistema, são as características desse organismo no ecossistema onde ele habita, ou seja, onde ele mora, onde ele está inserido, né? No seu habitat. Quais seriam essas características? Seriam quais são as relações ecológicas que ele desempenha ali naquele ambiente. Então, quem são os seus predadores, quem são as suas presas, né? Quem serve de alimento para ele, qual a sua taxa reprodutiva, quais as necessidades nutricionais que esse organismo precisa, se ele precisa de uma temperatura mais alta, temperatura mais baixa, e assim por diante. Então, todas essas características do ambiente e de relação com outros organismos que são característicos de uma espécie é o seu nicho ecológico, né? É interessante também que alguns autores trazem o conceito de ecossistema artificial. O que seria um ecossistema artificial? Ao contrário do ecossistema natural, esses ecossistemas eles têm um baixo grau de sustentabilidade, ou seja, eles precisam, para eles se manterem estáveis, eles precisam da interferência humana muito frequentemente, né? Por exemplo, uma plantação que está aqui na ilustração, ou um aquário, precisa que o ser humano, né, que o homem interfira retirando as pragas que ali porventura surjam, aumentando a taxa de irrigação, né, de aporte de água numa plantação, aumentando a taxa nutricional do solo, fazendo correção do pH, tanto do solo quanto da água, por exemplo, num aquário, né, interferindo nas relações ecológicas desses animais de um aquário. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente abandonasse esse ambiente, muito provavelmente as espécies que ali habitam seriam levadas, sumiriam, morreriam, né? Não conseguiriam se adaptar na ausência da interferência humana. Isso não é bacana, né? Para um ambiente natural, por exemplo. Então, o que a gente espera? Que os ecossistemas naturais eles continuem tendo um alto grau de sustentabilidade, ou seja, que eles continuem tendo muita facilidade de manter o seu equilíbrio, a sua homeostase, mesmo com algumas mudanças climáticas, né, que possam acontecer. Quanto menos a gente interfere nesses ecossistemas naturais, maior é esse poder deles de sustentabilidade, certo? Aqui nós temos também alguns conceitos importantes quando falamos de ecossistemas, né, que eu já estou abordando. Então, dentro de um ecossistema, nós temos a interação do meio biótico, né, dos seres vivos, com o meio abiótico, as condições físico e químicas, que não estão referentes aos seres vivos, né? O meio biótico está sendo caracterizado, além da comunidade que está escrito aqui, pelas populações também biológicas, como eu já falei, e o meio abiótico, né, como os fatores físicos e químicos, precipitação, profundidade, salinidade, temperatura e assim por diante, como eu já havia comentado. Aqui nessa imagem, a gente tem representado vários componentes vivos, né, bióticos desse ecossistema. Temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem seriam os produtores, né? Os produtores seriam os organismos autotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? A gente vai falar um pouquinho melhor no próximo slide. Os consumidores e decompositores são aqueles organismos heterotróficos que não produzem o seu próprio alimento e, portanto, precisam de buscar essa fonte alimentar, se alimentando de outros seres vivos, né? Dentro dos consumidores, a gente pode citar os herbívoros, né, carnívoros, onívoros e detritívoros. Esses são os principais consumidores dos ecossistemas. E, além dos produtores e consumidores, também temos os decompositores, que a gente também vai abordar nos próximos slides, certo? Aqui sim também é um ecossistema de um bioma brasileiro, que é o Pantanal,
né, caracterizando aí nosso país. Então, falando um pouquinho mais sobre os produtores, né, como eu falei, são os organismos autotróficos que podem fazer dois processos de produção de matéria orgânica, a fotossíntese e a quimiossíntese. Aqui que vão ser essas reações químicas, né, vão ser abordadas mais para frente em citologia. Mas aqui eu trouxe a fotossíntese, que é com certeza ela que contribui mais para a produção de matéria orgânica no planeta Terra. Né? Só para dizer, né, que esse processo tão importante, né, realizado pelos produtores, ele consegue converter duas substâncias inorgânicas, que é o gás carbônico e a água, em uma substância orgânica, que é a glicose. E essa glicose é que vai ser usada como fonte primária de alimento no ecossistema. Né? Então, os produtores assim o são porque eles conseguem produzir a glicose através do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. Né? No caso da fotossíntese, a gente precisa da fonte de luz, né? Sendo essa fonte de energia para juntar aí as moléculas e formar uma molécula orgânica, que é a glicose. Além disso, também produz o gás oxigênio e água. Né? Então a gente chega aqui no conceito de fluxo dessa matéria produzida pelos autotróficos, né? É claro que não vai ser só a glicose, né? Esse açúcar que vai ser passado ao longo da cadeia alimentar ou da teia alimentar para os organismos de um ecossistema. A glicose ela vai servir de fonte de energia para gerar as outras moléculas orgânicas no vegetal, as proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e assim por diante. Né? Mas ela é a primária aí desse fluxo de matéria nos ecossistemas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre e de uma teia alimentar terrestre. Na cadeia alimentar terrestre, quem são os organismos produtores? São os vegetais, são as plantas. Essas plantas elas vão servir de alimento para um herbívoro, que é um consumidor primário, nesse caso é um gafanhoto, que vai servir de alimento para um organismo carnívoro ou um onívoro, nesse caso é um pássaro, né, que é o consumidor secundário, que está servindo de alimento, nesse exemplo, para uma serpente, que é o consumidor terciário. Né? Essa é uma cadeia linear de fluxo de matéria, né, de organismos que se alimentam uns dos outros. Então, por isso, cadeia alimentar. E todos eles, após a sua morte, vão servir de nutrientes, então, para os decompositores, certo? A teia alimentar, ela representa melhor o que acontece nos ecossistemas de verdade, na realidade. Por quê? Porque no ecossistema é muito pouco provável que um organismo sirva de alimento só para um outro organismo, né? E que também só tem uma única fonte alimentar. O mais provável que acontece é que um único organismo ele vai estar em vários patamares tróficos, né, de alimentação ao mesmo tempo. E isso é representado pela teia alimentar, o conjunto de várias cadeias alimentares, né, como aqui está sendo observado. Né? Esse anfíbio ele serve de alimento para vários outros organismos e também se alimenta de vários outros organismos. Mas aqui também o produtor é sempre a base da cadeia, é a partir dele que a matéria vai fluindo aí no ecossistema. Aqui é um exemplo de cadeia alimentar aquática. E por que a gente tem que falar dela? Porque tem alguns conceitos, né, que se diferem da cadeia terrestre. Por exemplo, os organismos produtores, em sua maioria, são os organismos fitoplânctônicos. Quem representa o fitoplâncton no ambiente aquático? São as microalgas, que estão representadas aqui nessa figura, no canto do slide, e algumas bactérias, conhecidas como cianobactérias.
Então, esses organismos fazem a fotossíntese no ambiente aquático e vão servir de alimento para os herbívoros, que aqui, na sua maioria, são organismos microscópicos conhecidos como zooplâncton, né? Zoo, animais, heterotróficos, nesse caso herbívoros, porque se alimentam desses fotossintetizantes. No ambiente aquático, a gente também tem as macroalgas, que estariam como produtores, mas aqui nesse exemplo, o exemplo de produtor são os organismos fitoplanctônicos. Então, continuando, que servem de alimento para o zooplâncton, que vai servir de alimento para esse consumidor secundário, que é um peixe, que vai servir de alimento para esse outro peixe, consumidor terciário, e que está servindo de alimento para esse tubarão aqui, que é um consumidor quaternário. Todos eles, após a sua morte, vão servir de alimento para os decompositores. Por que que eu coloquei aqui no slide que o fluxo da matéria nos ecossistemas é um fluxo cíclico? Porque a matéria orgânica ela vai partir, né, vai ser produzida pelos produtores, vai partir dos produtores, e depois essa matéria vai retornar na forma inorgânica para esses produtores. E como que esses átomos e essas moléculas elas vão retornar para os produtores? A partir de um processo de fragmentação da matéria orgânica realizado pelos decompositores, né? Um processo de reciclagem dessa matéria orgânica, de remineralização, né, de transformação da matéria orgânica em inorgânica. Passível essa matéria inorgânica de ser reabsorvida pelas células dos organismos fitoplanctônicos ou pelas raízes dos vegetais, né, terrestres. Então, é isso que os decompositores fazem, o retorno desses átomos, dessas moléculas, para os produtores. Por isso que o ecossistema, quando a gente está falando de matéria orgânica ou inorgânica, no caso, de biomassa, a gente fala que o fluxo é cíclico. E por isso, pela importância também dos decompositores, eu botei um slide aqui especificamente para eles, para mostrar, né, quem são esses decompositores. São as bactérias, que estão representadas aqui nesse círculo, né, porque elas são microscópicas. E então está dando um zoom aqui nesse organismo morto no solo aqui, né? E as bactérias estão no processo de decomposição desse cadáver aqui, que eu acho que é um inseto. E os fungos também são decompositores, né? Alguns são microscópicos e alguns são macroscópicos, como esses fungos que estão sendo observados aqui, esses cogumelos aqui, por exemplo, né? Então, esses organismos eles vão auxiliar essa reciclagem da matéria orgânica, função importantíssima para os ecossistemas, porque senão a gente não teria essa reciclagem e um dia a fonte de átomos iria acabar e não teria como fazer novas moléculas para gerar novos seres vivos, né? Então, isso é importante. Uma observação que eu coloquei aqui no cantinho do slide é que como eles realizam a decomposição em todos os organismos mortos, né, eles também podem gerar um estado de putrefação, né, estragar os alimentos que são usados para consumo humano, gerando uma perda econômica, por exemplo. Então é por isso que o ser humano, a partir do momento que a gente conhece os fatores abióticos que interferem no ciclo reprodutivo desses organismos, a gente vai então agir de modo a evitar que eles se reproduzam nesses alimentos. Como? Reduzindo a temperatura no freezer, na geladeira, ou aumentando a temperatura no processo de cocção, né, de cozinhar os alimentos, ou salgando alguns alimentos, né, como a carne seca. E aí, esse aumento de concentração salina também impede que esses organismos se proliferem e possam, então, estragar alguns produtos alimentícios.
E como resumo disso que eu falei hoje, né, nessa apresentação, essa tabela ela mostra então em que local da teia alimentar e da cadeia alimentar os organismos autotróficos produtores eles se posicionam. É sempre no primeiro nível trófico, né? Porque eles são produtores, então eles vão estar sempre na base das cadeias e teias alimentares. Enquanto os heterotróficos, eles vão poder estar presentes, né? Se localizar aí nos ecossistemas no segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico, né? Dependendo de qual consumidor que está sendo representado, né? Se é um consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Os decompositores, eles vão estar presentes em todos os níveis tróficos dos heterotróficos, ou seja, nível trófico de segundo nível, terceiro, quarto e quinto nível e sexto nível trófico, né? Por que as cadeias alimentares elas têm um número restrito? Eu não falei muito mais níveis tróficos, 7, 8, 9 níveis tróficos, por causa da perda, né? Porque ocorre uma perda de energia durante a alimentação dos organismos e utilização da energia, que é o que a gente vai abordar na aula de revisão número 2, tá? Essa aula aqui, então, a gente termina o fluxo de matéria, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para fazer uma lembrança do que a gente abordou durante as aulas presenciais, né? Espero que vocês consigam se organizar para estudar nesse novo formato, né, de ensino não presencial. E é isso. Fiquem bem e tchau, tchau.